incomparável é, vinde e adoremos. Quem tomou o mar em suas mãos, quem contou da areia cada grão, tremem reis, nações a ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Eis nosso Deus no trono a reinar, vinde e adoremos. Eis nosso Rei, incomparável é, vinde e adoremos. Dominical, graças a Deus estamos de volta, meus irmãos. Tivemos um tempo muito agradável na Ibrece, tanto eu quanto os irmãos que foram. Além dos diáconos, nós tivemos o irmão Marcos, Márcio e também Heitor, que participaram este ano, e foi incrível, foi muito bom, tempo de aprendizado, de crescimento, de muitas decisões também. Depois trarei aqui o relatório do que foi decidido para que a Ibrece trabalhe a partir desse ano, né, e também em relação às igrejas. Depois estarei trazendo aqui um breve relatório para os irmãos. Será formalizado um relatório para ler nas igrejas, depois estarei lendo. Mas, de fato, foi muito bom para a honra e glória do Senhor. Tanto eu quanto os diáconos, também os meninos puderam aproveitar muito bem. Peço que você, por favor, abra sua Bíblia para o livro de Salmos. Nós estaremos lendo o Salmo 23, e depois nós vamos fazer uma oração. Depois eu peço que o irmão Alcemar possa orar, depois da leitura do Salmo, tá bom? Salmo 23. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que nos diz, Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Convido o irmão Smith, que estará aqui conduzindo a igreja neste momento de louvor. Exatamente, desculpa, meus irmãos. Vamos orar e depois vamos cantar. Amém. Bom dia, irmãos.
Peço que os irmãos se coloquem de pé, aqueles que puderem. Vamos estar cantando 2 cânticos agora, nessa manhã. O primeiro deles, Incomparável. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Próximo canto. Que fiéis nós sejamos. Deus não nos força servi-lo em temor, mas dá forças pra lhe obedecer.
da Pastor Lucas. Como os irmãos bem sabem, nesse mês de julho nós não estamos tendo divisão, apenas o culto matutino. E aí depois da mensagem, já peço que você abra para o Salmo 138, por favor. Depois da mensagem nós teremos um tempinho aqui para apresentarmos um novo material da Escola Bíblica Dominical, que está aqui. Então, nós não vamos ter EBD, de fato, hoje, nós não vamos dividir, vamos continuar aqui. E aí, depois da mensagem, teremos também este momento. Salmo 138. Os irmãos já podem ver o título aí no slide. O Deus que merece a nossa, ou toda nossa confiança. Se você encontrou, diga amém. Todo mundo encontrou. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois eu peço que o irmão Alailson faça uma oração para podermos absolver no nosso coração e também na prática o que nós vamos aprender nesta manhã com este salmo. Nós vamos ler e depois o irmão Alailson ora. Diz assim a palavra do Senhor. Gratidão a Deus por sua fidelidade, salmo de Davi. Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandecestes acima do teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes, e alentastes a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos orar. Amém. Pois bem, meus irmãos, o Salmo 138, como vocês podem ver aí no título, é um salmo de Davi e também é um dos salmos mais belos. É um dos cânticos de gratidão e confiança encontrados no Saltério, onde nós encontramos mais expressões belíssimas. E, embora nós não saibamos exatamente em qual circunstância Davi foi motivado a escrever esta poesia, este salmo, este cântico, o próprio texto, com a leitura, nós podemos perceber, o próprio texto deixa claro que Davi havia experimentado a fidelidade de Deus em um período de muita aflição. Nós não sabemos o que o motivou, mas sabemos que ele, pelo contexto aqui, pelas palavras que nós encontramos, ele havia escrito este salmo porque ele havia experimentado a fidelidade do Senhor. Ele havia clamado e Deus havia respondido. Ele enfrentou tribulações e Deus o sustentou. E nós vemos que ele olha para o futuro e ele encontra descanso na certeza de que o Senhor cumpria os seus propósitos. É basicamente isso que nós vemos aqui neste salmo. E à primeira vista,
Este salmo ele parece apenas um testemunho pessoal de Davi. Ele falando sobre o Deus em quem ele confia. No entanto, se você perceber junto comigo, à medida que avançamos na leitura do texto, nós percebemos que ele é muito mais do que isso, um testemunho pessoal. É muito mais do que isso. Porque o salmista, ele parte de uma experiência individual e, à medida que os versículos vão surgindo, ele vai ampliando a sua visão para contemplar o governo de Deus sobre todas as nações. E lá no final ele termina reafirmando a sua confiança na providência divina, na providência de Deus. Então a sua caminhada, se você perceber aqui junto comigo neste salmo, ela vai da adoração à confiança. E ela vai da confiança ao descanso que Deus dá. E aí, meus irmãos, essa progressão, ela revela uma verdade para nós. Peço que coloque o computador em cima, Lara, por favor. Ah, já está, né? Ela revela para nós que quanto mais conhecemos a Deus, mais nós aprendemos a confiar nele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais aprendemos a confiar nele. A adoração de Davi aqui, ela não é fruto de uma emoção passageira. A emoção, melhor dizendo, a adoração de Davi aqui é fruto, nós podemos perceber isso na leitura, ela é fruto do conhecimento do caráter do Senhor. Então, quanto mais Davi conhecia o caráter de Deus, mais ele aprendia a confiar em Deus. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele sabia que a sua palavra jamais tinha falhas. E ele tinha absoluta convicção de que o Senhor jamais abandona aqueles que pertencem a Ele. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem extremamente necessária para cada um dos nossos corações, para cada um de nós. Porque não custa muito você olhar ao seu redor e você perceber que nós vivemos em uma época marcada pela insegurança. Pela insegurança. As pessoas ao nosso redor, e muitas vezes somos nós que fazemos isso, ou somos assim, as pessoas elas vivem ansiosas por causa do futuro, por causa do amanhã, preocupadas com talvez crises econômicas, instabilidades políticas, enfermidades, conflitos familiares e tantas outras incertezas que surgem no nosso dia a dia. Infelizmente, muitos cristãos, como estou dizendo, também têm permitido que estas circunstâncias governem o seu coração. E o que nós temos percebido, principalmente no gabinete pastoral, é que o medo tem substituído a confiança. O medo tem substituído a confiança em Deus. Nós temos percebido que a ansiedade ela tem roubado a paz de muitos servos de Deus. E é justamente nesse contexto que o Salmo 138 nos chama a levantar os olhos ao Senhor. A cada um de nós levantar os olhos para o Senhor. Porque aqui Davi, ele nos ensina que a nossa segurança, ela não está, e nós temos trabalhado esta ideia já há muito tempo, a nossa segurança, ela não está na estabilidade das circunstâncias. A nossa segurança, ela está na imutabilidade de Deus. O Deus que respondeu suas orações, Ele continua ouvindo o clamor do seu povo. O Deus que governa sobre os reis, sobre todas as coisas, Ele continua reinando hoje. O Deus que começou a sua obra, Ele continua trabalhando para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Então, ao examinar aqui esse texto, este salmo, nós veremos pelo menos 3 razões pelas quais nós podemos viver com segurança, com esperança, com confiança, independente de qualquer coisa. Nós vamos ver que Deus é fiel à sua palavra. Veremos que Deus ele governa soberanamente todas as coisas e que Deus jamais abandona a obra das suas mãos. Em primeiro lugar, nesta manhã, você pode passar, Lara, por favor? Nós devemos adorar porque Deus é absolutamente fiel à sua palavra. Devemos adorar porque Deus é absolutamente fiel à sua palavra. Leia aí comigo o versículo 1 a 3 novamente, por favor, para frisarmos e tirarmos lições aqui destes 3 primeiros versículos. Diz assim: Eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração.
Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da misericórdia e da tua verdade. Pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a força da minha alma. Então perceba aqui, meus irmãos, que Davi ele inicia este salmo de uma maneira surpreendente. Porque antes de mencionar lutas, certo? E aqui já fica uma lição para nós, às vezes as pessoas perguntam, como é que você está? E aí antes de mencionar qualquer coisa boa, ou qualquer graça, qualquer bondade que nós recebemos de Deus, a gente tem primeiro uma ficha de coisas ruins que estão acontecendo, talvez não é que seja errado, não é que você não deva fazer isso, mas muitas vezes nós demonstramos primeiro uma ingratidão para depois tentarmos mostrar que Deus nos deu talvez alguma coisa boa. E aqui, Davi, ele inicia este salmo de uma maneira surpreendente por conta disso. Porque antes de mencionar as suas lutas, antes de mencionar os seus inimigos, ou qualquer dificuldade ou desafio que ele estivesse enfrentando, ele volta os olhos para Deus e ele declara o seguinte, no versículo 1, eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, te cantarei louvores. E aí a gente percebe aqui que essa introdução ela já começa nos ensinando que a verdadeira adoração, ela não nasce das circunstâncias favoráveis. A verdadeira adoração, ela nasce do conhecimento do caráter de Deus, como nós já estabelecemos aqui. Davi, ele não adora aqui porque está tudo bem. Ele adora porque Deus continua sendo bom, fiel e digno de louvor, digno de adoração. Enquanto muitos esperam uma resposta para então adorar, Davi, ele nos ensina que a adoração é a resposta de um coração que já conhece quem Deus é. É isso que é a adoração. Você não deve esperar alguma coisa boa acontecer na sua vida. Você não deve esperar a conta do banco estar favorável. Ou qualquer outra coisa boa que você imagine aí, para que você possa então adorar a Deus. Davi, ele nos ensina que a adoração, ela parte de um coração que já conhece o caráter do Senhor, quem Deus é. Quando Davi aí afirma que renderá graças de todo o coração, ele revela que a sua adoração é sincera. E na linguagem bíblica, o coração, ele diz de todo o coração, na linguagem bíblica, o coração representa o centro da vida, os pensamentos, os desejos, as emoções, as vontades que nós temos. E aí, adorar de todo o coração significa entregar a Deus muito mais do que palavras ou gestos exteriores. Significa oferecer toda a sua vida ao Senhor. E essa é uma advertência importante para nós. Porque nós podemos participar de todas as coisas daqui desta igreja. Porque nós podemos participar de todos os cultos, nós podemos cantar louvores, hinos, nós podemos exercer diversos ministérios, mas ainda assim, mesmo fazendo todas essas coisas, nós podemos manter o coração distante de Deus. Foi exatamente esse tipo de religiosidade que Jesus ele condenou quando ele citou Isaías, lá em Marcos capítulo 5, 15, versículo 8. O que Jesus diz lá? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, vamos lá? Mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, Deus procura adoradores cujo coração esteja completamente rendido a Ele. Não basta apenas você saber cantar. Não basta apenas você ter acostumado com a rotina desta igreja. Não basta. Não basta você saber a programação de cor. Não basta todas essas coisas. Não basta o seu nome estar ali naquele mural escalado para alguma coisa. Não basta. Deus procura adoradores cujo coração esteja completamente rendido à sua vontade. E ele continua aí no versículo 2, na parte final, Davi ele apresenta o fundamento dessa adoração. Por que é que ele adora? Ele diz, pois engrandecestes, em algumas versões magnificastes,
pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O salmista aqui, ele compreende que Deus, ele é absolutamente fiel àquilo que ele promete. Diferente dos homens, que muitas vezes falham em suas palavras, diferente de nós, que muitas vezes não cumprimos aquilo que nós dizemos, Deus nunca deixa de cumprir uma única de suas promessas. Nenhuma sequer. A história de Davi é uma verdade viva sobre isso. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas ele precisou esperar muitos anos enfrentando perseguições, injustiças, sofrimentos, até que a promessa se cumprisse. E humanamente falando, tudo parecia contrariar aquilo que Deus havia dito para ele. Tudo. Entretanto, o Senhor, na sua palavra, ele permaneceu fiel. E quando ele escreve aqui este salmo, ao escrever este salmo, Davi, ele não está apenas ensinando uma doutrina para nós. Não está apenas ensinando algumas coisas para nós, não. Ele está testemunhando que Deus honra a sua palavra, mesmo quando o cumprimento parece demorado. Mesmo quando o cumprimento parece distante aos nossos olhos. E essa fidelidade aparece novamente no versículo 3. Quando Davi ele declara: no dia em que eu clamei, tu me respondestes, tu me acudistes. E além disso, alentastes a força da minha alma. Então observe aqui que a resposta de Deus não foi apenas mudar as circunstâncias, mas também fortalecer o interior do seu servo, Davi. Muitas vezes nós esperamos que Deus retire imediatamente a luta, o desafio que nós estamos passando. Mas o que nós vemos nas Escrituras é que frequentemente Ele responde, mas Ele responde renovando a nossa fé. Renovando a nossa fé para enfrentar as lutas. Então, antes de transformar a situação ao nosso redor, Deus muitas vezes transforma o nosso coração primeiro. Ele sustenta, Ele consola, Ele fortalece, Ele renova aqueles que confiam nele. Isso é promessa dEle. E esse é um lembrete precioso para nós. Esse é um lembrete precioso de que a maior evidência da presença de Deus nem sempre é a ausência dos problemas que nós enfrentamos, e sim a graça que nos mantém firmes em meio a eles. Meus irmãos, essa verdade, ela precisa de uma vez por todas transformar, moldar a nossa vida. Moldar, porque muitas vezes nós vivemos isso como se isso não fosse real. Na verdade, nós temos vivido um cristianismo como se não fosse real. Faça uma análise da sua vida. Mas essas verdades, elas precisam moldar a nossa vida. Nós vivemos em uma geração que frequentemente mede fidelidade, analisa fidelidade de Deus pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, então isso significa que Deus está agindo. Se todas as coisas estão bem, isso significa que Deus não me abandonou. Isso significa que, de fato, Deus está a favor de mim. Entretanto, se surgem dificuldades, muitas vezes nós começamos a duvidar, a apontar o dedo para Deus e o seu descuidado nas nossas vidas, o seu descuido nas nossas vidas. Entretanto, o Salmo 138, ele nos ensina exatamente o contrário. Não estava sendo fácil para Davi aqui. Não estava. A fidelidade de Deus, ela não depende das circunstâncias que nós passamos. Não depende das circunstâncias da nossa vida. Depende do seu caráter imutável, imutável. É por isso que nós devemos aprender a adorar não apenas pelas bênçãos recebidas, mas também porque nós conhecemos o Deus que faz as promessas. Quem firma a sua vida na palavra do Senhor pode enfrentar qualquer tempestade sem perder a esperança, pois sabe que Deus nunca falhou, nunca falha e jamais falhará. Essa é a base da verdadeira adoração. Um coração que confia plenamente
na fidelidade do Senhor. Mas o texto continua. E em segundo lugar, nós podemos aprender que nós devemos confiar, porque Deus exalta os humildes e governa sobre toda a terra. Veja o que diz o versículo 4, 5 e 6. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. E aí, depois de testemunhar sobre aquilo que Deus havia feito em sua vida, Davi agora, ele amplia um pouco mais a sua perspectiva. Ele amplia a sua perspectiva porque até o versículo 3 ele fala na primeira pessoa. Ele fala, eu te renderei, eu clamarei. Tu me respondestes, tu me acudistes. Ele está falando até o versículo 3 na primeira pessoa. Entretanto, a partir do versículo 4, o salmista ele deixa de olhar apenas para a sua experiência pessoal e ele passa a contemplar o governo universal de Deus. É como se ele dissesse, o Deus que ouviu a minha oração não é apenas o meu Deus, Ele é o Senhor de toda a terra também. Ele é o Senhor de todas as coisas. É por isso que no versículo 4 ele escreve, todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Essa declaração aqui, ela possui um forte caráter profético. Um forte caráter profético. Davi está olhando aqui para um tempo em que todas as nações reconhecerão a soberania divina. Em que todas as nações reconhecerão que o Senhor é o Deus único. Ainda que muitos reis em sua época fossem idólatras, fossem arrogantes, Davi sabia que chegaria o dia em que todos, sem exceção alguma, em que todos os reis, em que todos os governos reconheceriam que somente Deus é digno de toda honra e de toda glória. E essa profecia encontra o seu cumprimento parcial em Cristo, porque a Bíblia, ela afirma que em Cristo chegará o dia, como Filipenses nos ensina, capítulo 2, em que todo joelho se dobrará, em que toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, hoje muitos rejeitam o senhorio de Cristo, mas um dia toda a humanidade reconhecerá a sua autoridade absoluta. Essa verdade fortalece cada um de nós crentes. Porque, mais uma vez, nós vivemos dias em que muitos cristãos ficam agoniados, ficam abalados, angustiados diante das mudanças políticas, diante das crises econômicas, diante das violências que existem por aí, violência crescente, diante das decisões das autoridades humanas. E aí, entenda bem, embora todas essas questões elas sejam importantes, e são importantes, não estou tirando o crédito disso, mas o Salmo 138 nos lembra que nenhum governo, entenda bem, nenhum governo, seja aqui no Ceará, seja a nível nacional, seja a nível mundial, global, nenhum governo ocupa o trono supremo do universo. Nenhum. Os reis da terra têm poder limitado e é muito passageiro, muito. Entretanto, o texto nos diz que Deus governa sobre todos eles. Deus governa sobre todos eles. Nenhuma eleição, nem a deste ano em outubro, surpreende o Senhor. Nenhuma. Surpreende o nosso Deus. Nenhuma guerra foge do seu controle. Nenhuma decisão de homens pode impedir que seus propósitos sejam cumpridos. Como nós podemos ver aí, enquanto os governos mudam de geração em geração, como nós lemos no texto, no versículo 4, o reino de Deus permanece inabalável. Indo além,
O versículo 5 afirma: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Davi, ele compreende que o centro da história não são homens, não são os reis, não são os poderosos aqui desta terra. Não são. É Deus. O objetivo final da história não é a exaltação dos Estados Unidos, de alguma nação específica, não é. Não é o sucesso de impérios, por mais poderosos que sejam aqui nesta terra, mas não é. O objetivo final da história é a manifestação da glória do Senhor. Somente Ele exaltado em glória. E tudo que Deus faz revela aspectos do seu caráter. A sua justiça, a sua santidade, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder. A igreja precisa viver esta perspectiva. Nós precisamos contemplar e viver esta perspectiva. Muitas vezes nós nos preocupamos excessivamente com aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos esquecemos de que Deus, ele continua conduzindo todas as coisas para a manifestação da sua glória. E aí, chegando ao versículo 6, nós vemos um dos mais belos contrastes neste salmo. Porque o texto diz o seguinte: o Senhor é excelso. O resumo do versículo 6. O Senhor é excelso. Contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele conhece de longe. Os conhece de longe. E aqui Davi, ele une aqui duas verdades que, à primeira vista, parecem opostas. Deus, infinitamente elevado, Ele é o Criador de céus e terra, a sua majestade, como nós cantamos, é incomparável. Nenhum ser humano, nenhum de nós, nem que seja o mais poderoso que passou por essa terra, pode alcançar a sua grandeza. Entretanto, Deus, sendo tão elevado, não despreza aqueles que são pequenos. Pelo contrário, Ele olha com favor para os humildes. É o que o texto diz. Deus, sendo tão elevado, olha com favor para os humildes. E, meus irmãos, essa é uma das características mais extraordinárias do nosso Deus. Porque o contraste está aqui. Os grandes deste mundo, os poderosos deste mundo, os ricos neste mundo, normalmente, eles estão cercados, eles se cercam apenas de pessoas iguais a eles. Os poderosos apenas se cercam de poderosos. Os reis procuram outros reis. Os ricos procuram outros ricos. Os influentes valorizam os influentes. Deus, porém, age de forma completamente diferente. Ele se aproxima daquele que reconhece a sua dependência total dele, os humildes. Ele acolhe o quebrantado. O nosso Deus, ele consola o aflito. Ele fortalece o fraco, ele concede graça ao humilde. Não é a posição social, não é o conhecimento ou os recursos que atraem o favor de Deus. Não é todo o dinheiro que você tem que atrai o favor de Deus. É apenas uma coisa, um coração rendido diante dele. A humildade na perspectiva bíblica, ela não significa pensar menos de si mesmo. Ela significa pensar corretamente sobre si mesmo, diante de Deus. É reconhecer que tudo que nós somos e possuímos vem da sua graça. O humilde entende que ele não conquistou a salvação por mérito próprio, que não permanece firme por sua própria força. O humilde entende que não produz frutos espirituais por sua própria vontade, mérito ou força, sem a ação do Espírito Santo. Ele vive constantemente dependendo do Senhor. Em contraste, aí no mesmo texto, Davi, ele afirma que Deus, ele conhece o soberbo de longe. A ideia é que o soberbo está afastado dele. Isso não significa que Deus ignora o arrogante, não. Isso não significa que ele ignora o soberbo, porque ele conhece todas as coisas. O sentido aqui é que o orgulho rompe. O orgulho, ele rompe a comunhão com Deus.
Porque o soberbo acredita que não precisa da ajuda divina. O soberbo confia na sua inteligência. O soberbo acredita que os seus recursos e a sua capacidade é suficiente para se autossustentar. Enquanto o humilde se ajoelha diante de Deus, o orgulho exalta a si mesmo. É por isso que Tiago escreve um texto tão necessário que diz que Deus, ele resiste a quem? Mas ele concede graça aos humildes. Essa é uma advertência que nós precisamos acolher, trazer para nós. Nós vivemos em uma época em que existe o perigo de medir o sucesso de igrejas por números, por estrutura, por tecnologia, por influência. No entanto, nenhuma dessas coisas substitui uma igreja humilde diante do Senhor. Se nós tivermos todas as coisas aqui, mas não formos humildes, de nada vale, de nada adianta. Nós podemos ter diversos recursos, mas se nós perdermos a nossa dependência de Deus, nós perdemos aquilo que realmente importa. Uma igreja forte não é uma igreja que demonstra autossuficiência. Uma igreja forte é aquela que reconhece diariamente que tudo depende da graça de Deus. Portanto, esse trecho aqui do Salmo 138 nos ensina que a verdadeira segurança do povo de Deus não está na força que nós temos, na força dos homens, está na soberania do Senhor. O Deus que governa sobre todas as nações, sobre todos os reis, cuida de cada um de nós individualmente. Meus irmãos, Ele conhece cada um de nós pelo nome. Foi assim que Ele nos chamou, pelo nome. Ele conhece cada um de nós. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhas, que nos traz para si. Ele continua assentado no trono, dirigindo a história e derramando a sua graça sobre aqueles que caminham humildemente diante dele. Quanto mais compreendemos essa verdade, menos somos dominados pelo medo do futuro e mais aprendemos a descansar na perfeita vontade de Deus. Mas o texto vai além, nos ensinando um terceiro aspecto. Nós devemos descansar, porque Deus ele completará a sua obra. Devemos descansar porque Deus completará a sua obra. Leia os 2 últimos versos comigo, que diz assim, versículos 7 e 8. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Meus irmãos, aqui os 2 últimos versículos do Salmo 138 conduzem-nos ao ápice da confiança de Davi, aqui nesse texto. Ao ápice da confiança dele. Porque depois de contemplar a fidelidade de Deus, foi o primeiro ponto. Depois de reconhecer a sua soberania sobre todas as coisas, foi o segundo ponto. O salmista agora, ele olha para o futuro com confiança. E o que nós vemos é que sua esperança, ela não está baseada na possibilidade de uma vida sem dificuldades. Isso não é esperança. Ela está baseada na certeza de que Deus continuará presente em cada etapa da sua caminhada, em cada etapa da sua jornada. Davi não estava confiando ali na possibilidade de ele não mais sofrer. Não. Ele estava confiando que Deus estaria presente junto a ele na sua jornada. É por isso que ele declara aí no versículo 7, se eu ando em meio à angústia, ele fala da angústia na sua vida, se eu ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Tu me refazes a vida. Observe que Davi aqui ele não diz, se um dia eu passar por alguma angústia, não. Ele afirma, se eu ando em meio à angústia. Meus irmãos, a tribulação ela faz parte da caminhada do povo de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, nós encontramos homens e mulheres fiéis que enfrentaram perseguições, enfermidades, perdas, inúmeras provações, a própria vida.
Jesus, ele nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento, nunca. Quem nos promete isso são os homens, mas a Bíblia nunca prometeu isso. Pelo contrário, Jesus ele afirmou o seguinte, lá em João capítulo 16, no mundo, vocês vão passar por aflições. E como é que ele completa? Os irmãos lembram? Tende bom ânimo. Vocês vão passar por perseguições. Muitos de vocês, filhos, vão morrer por mim. Vão morrer em meu nome. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então perceba que a diferença não está na ausência das dificuldades, não está na ausência dos problemas, está na presença constante do Senhor. Continuando aí o versículo 7, Davi, ele declara que ele refaz, que ele preserva, essa é a ideia, que ele preserva a sua vida. Isso significa para nós que o Senhor fortalece os seus filhos quando as suas forças parecem acabar. E seja sincero, meus irmãos, quantas vezes nós já chegamos diante de Deus emocionalmente quebrados, esgotados? Quantas vezes eu e você já chegamos diante de Deus espiritualmente cansados, a ponto de deixarmos a nossa jornada cristã, a ponto de desistirmos, ou você nunca quis desistir? Quantas vezes, sem saber se iríamos continuar? E muitas vezes o que é que nós percebemos? Nós percebemos que é justamente nesses momentos que nós experimentamos a graça renovadora, a graça que refaz, a graça que preserva-nos diante do Senhor, a graça divina. O salmista, ele prossegue dizendo, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. Aqui também nós encontramos uma importante lição sobre a batalha espiritual e a confiança no cuidado de Deus. Porque Davi, ele estava enfrentando inúmeros inimigos durante a sua vida. Lembra de Saul, os filisteus, Absalão e tantos outros. Entretanto, olhando para trás, ele reconhece que nenhuma vitória conquistada foi resultado apenas da sua habilidade bélica, apenas da sua habilidade militar, apenas das suas estratégias. Foi Deus quem o sustentou, foi Deus quem o protegeu, foi Deus quem lhe concedeu vitória. E meus irmãos, nós bem sabemos que existem batalhas que nós não podemos vencer apenas com inteligência. Existem batalhas que planejamentos ou esforços humanos não são suficientes. Nós sabemos das lutas espirituais. Existem lutas espirituais, tentações, perseguições e desafios que somente o Senhor pode enfrentar por nós. Isso não significa passividade, que nós seremos passivos. Significa dependência. A igreja trabalha, a igreja serve, a igreja evangeliza, a igreja persevera, mas faz tudo isso confiando que o poder de Deus permanece entre nós. E aí, chegando ao versículo 8, que resume toda a mensagem do Salmo, o texto diz, o que diz respeito a mim, Senhor, ou o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. Talvez essa seja uma das declarações mais profundas de toda a literatura bíblica sobre a providência divina. Davi, ele não diz, eu vou cumprir o meu propósito. Davi, ele também não afirma, eu espero conseguir terminar a minha missão. Não. A sua confiança está nos propósitos de Deus, totalmente em Deus. É o Senhor quem estabelece os seus propósitos, é o Senhor quem dirige a história, é o Senhor que conduz seus filhos até o fim. Essa mensagem, ela é ecoada, ela é reafirmada lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos irmãos de Filipe, dizendo que ele estava plenamente certo. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Perceba aqui comigo que a vida cristã, ela começa pela graça. Ela continua pela graça.
e ela termina pela graça. Imagine aí se dependesse das nossas forças. Nenhum de nós permaneceríamos firmes. Mas nossa segurança, ela repousa na fidelidade daquele que jamais abandona a obra de suas mãos. Davi, ele encerra falando sobre isso. Davi encerra dizendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E ele diz: não desampares as obras das tuas mãos. Aqui não é uma oração de dúvida, é uma oração de confiança. Ele conhece, ele sabe que ele pertence ao Senhor. Ele reconhece que as obras das mãos de Deus, ou estão nas mãos de Deus, no controle dele, e por isso ele tem plena convicção de que não será abandonado. O Deus que cria também sustenta. O Deus que chama também capacita. O Deus que salva é o Deus que preserva. E aí, meus irmãos, caminhando aqui para a conclusão, essa verdade, ela deve produzir descanso profundo ao nosso coração. Mais uma vez, nós vivemos dias de ansiedade. Nós vivemos dias de medo, de insegurança. Muitos crentes carregam o peso de tentar controlar tudo, seja a nível familiar, seja a nível de igreja, não sei, seja a nível de trabalho. Mas muitos crentes carregam o peso de controlar tudo. Mas sabe de uma coisa? Se o sucesso da vida cristã dependesse exclusivamente desses crentes... Entretanto, o Salmo 138 nos convida a descansar. Descansar na fidelidade de Deus. Como falei, Paulo ecoa isso lá em Filipenses. Aquele que começou a sua obra em nós, não desistirá no meio do caminho. Ele continuará moldando o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé, santificando a nossa vida e conduzindo sua igreja até o dia glorioso da volta de Cristo. Portanto, a nossa esperança, ela não está na capacidade de permanecer fiéis. Ela está na fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Quando as nossas forças se esgotam, a sua graça, ela continua suficiente. Quando os nossos recursos acabam, o seu poder permanece infinito. E quando eu e você não conseguimos enxergar o próximo passo que temos que dar, podemos descansar na certeza de que o Senhor cumprirá o seu propósito, porque a sua misericórdia dura para sempre, e Ele jamais abandona as obras das suas mãos. O Salmo 138 nos conduz a uma visão elevada de Deus e uma confiança renovada em sua fidelidade. Davi, ele nos mostra que a vida do crente não é marcada pela ausência de dificuldades, mas pela presença constante do Senhor em cada etapa do caminho. E foi sobre isso que nós vimos e aprendemos hoje. O verdadeiro povo de Deus adora porque conhece a fidelidade desse Deus. A fidelidade da palavra de Deus. O verdadeiro povo de Deus permanece humilde porque sabe que Deus reina soberanamente sobre todas as coisas. E o verdadeiro povo de Deus descansa porque tem a certeza de que Deus completará a sua obra. Este é o resumo desse texto, do Salmo 138. Portanto, adore, antes mesmo de compreender todas as respostas, de ter todas as respostas. Continue caminhando, mesmo em meio às tribulações. Sirva com humildade e fidelidade. Aquele que esteve e susteve também Davi, continua sustentando o seu povo, a igreja, ao longo dos séculos. E ele prometeu completar, melhor dizendo, a sua obra em nós. E além de tudo, ele continua reinando. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, amado e querido Pai, nós queremos começar pedindo perdão ao Senhor pela nossa tamanha negligência. Quantas vezes, Senhor, no nosso dia a dia nós queremos ser autossuficientes. Nós até podemos dizer que não somos orgulhosos. Nós até podemos tirar
uma parte do nosso orgulho, talvez, mas por trás existe outra capa. E muitas vezes nós não queremos depender do Senhor. Essa é a luta do nosso coração pecaminoso. Depender de nós mesmos. Depender da nossa própria carne. E o que nós queremos clamar e pedir ao Senhor é que o Senhor destrua o nosso orgulho. Que o Senhor acabe de uma vez por todas com essa ideia de que nós não precisamos de Ti. Que as nossas decisões, que os nossos pensamentos, que as nossas atitudes, que absolutamente tudo que forma o nosso ser, possa se prostrar diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos leve a isso, a quebrantamento, a adoração sincera, a reconhecer quem nós somos diante de Ti, para que assim o adoremos em espírito e em verdade. Nós sabemos que o Senhor não quer uma adoração apenas de lábios e de bocas. O Senhor não quer apenas uma bela retórica, apenas belas letras. O Senhor não quer isso. Ou apenas isso. De fato, o Senhor quer um coração quebrantado diante de Ti. E é isso que está faltando na Tua igreja. Corações quebrantados, dilacerados e dispostos a Te servir. E é por isso que nós clamamos. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos que também oram neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos. Que Deus seja louvado pelos momentos que nós tivemos aqui. E que receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Certo? Como falei para os irmãos, nós teremos também aqui um momento de apresentação da nossa EBD.